Bem-vindos mais uma vez. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo do livro dos Números. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 21. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 de Números, que são ao todo 35 versículos deste capítulo e muito interessante também, e com grandes mensagens teológicas para nós, como todos os livros sagrados que nós estamos estudando, ok? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e vamos para a leitura calma e atenta deste capítulo, sem pressa, para que possamos compreender melhor o capítulo 21 que nós vamos estudar hoje do livro dos Números. Vamos então para a leitura? Vamos lá. O rei cananeu Arad, que habitava no Neguebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim, atacou-o e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos esse povo, votarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram votados ao interdito, juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Orma. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que está de fronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zarede. Saindo de Zarede, acamparam para além do Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Arnon, com efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa, e as torrentes do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar e se apoia na fronteira de Moabe. Partindo dali, ganharam Beer, que é um poço,
a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo, para que eu lhe dê água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, cantai-lhe, poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres do povo, com cetro e com bastões. Do deserto foram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, de Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo do Fasga, que domina o deserto. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhe dizer: permite-nos passar pela tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real até que tenhamos atravessado tuas fronteiras. Seom, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Ao contrário, ajuntou tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e combateu contra Israel. Porém, Israel o feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, fronteira dos amonitas, porque essa fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se em Ezebom e nas suas aldeias. Ezebom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe, e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem: vinde a Ezebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom. Porque um fogo saiu de Ezebom, uma chama da cidade de Seom, e devorou Ar Moabe, e os Baal das alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camos. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os crivamos de flechas. Ezebom está destruída até Dibom. Devastamos até Nof, incendiamos até Madaba. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Gezer, e os israelitas tomaram-na juntamente com suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bassã. Og, rei de Bassã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo, para combatê-los em Edrai. Não temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos, ele, o seu exército e a sua terra. Farão o mesmo que fizeste com Seom, rei dos amorreus, que morava em Ezebom. Feriram-no, pois, ele, seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e se apoderaram de sua terra.
Tá aí, esta é a leitura do capítulo 21 do livro dos Números, né? Nós vimos um Israel guerreiro e muito mais, a imagem de um Deus guerreiro que combate a favor de Israel, né? Mas nós temos então o seguinte, capítulos 21 de versículos de 1 a 35. Nos versículos de 1 a 3, nós temos um extermínio, uma vitória de Israel no meio de tantas penúrias que sua marcha continua acompanhada de perto pela força e pelo poder do Senhor seu Deus. É um povo de fé, é um povo que é forte porque sabe que Deus combate a favor deles. Deus combate a favor deles. Então, no meio de tanta penúria, de tantos percalços do caminho, Israel continua sua marcha e tem vitórias, né, no meio deles. Mas nos versículos de 4 a 9, nós vimos um relato que fala das serpentes, das cobras do deserto, né? Apesar da alegria que deve ter suscitado no povo, na vitória sobre um povo cananeu, os versículos de 1 a 3, este relato do capítulo 21 apresenta um novo desalento. Há um novo desalento na vida do povo eleito e novas murmurações dos israelitas. O povo para reclamar, né? O povo, como diz o texto aqui, no meio do caminho perde a coragem. Esse texto tem muito a nos dizer, porque nós também somos um povo a caminho. Estamos caminhando porque o nosso encontro definitivo é com Deus. Mas no meio deste caminho também há percalços. No meio deste caminho também há dificuldades. E por muitas vezes também nós perdemos a coragem no caminho. Então é um texto muito significativo, muito atual, né? O povo da Bíblia, a história do povo eleito é a nossa história, tá bom? É a nossa história. Então, novas murmurações dos israelitas. A resposta divina, segundo o autor sagrado, é um castigo que ameaça acabar com todo o povo. Moisés tem de exercer seu ministério mais uma vez de mediador e uma vez mais a vida do povo é salva e perdoada, porque o povo reconhece que errou, né? No versículo 7, o povo se aproxima de Moisés e diz, depois de tanta reclamação, pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Reconhece o pecado. Moisés, como mediador, intercede pelo povo junto a Deus e consegue a benevolência de Deus para o povo, que é salvo das serpentes e perdoado também dos seus pecados, de suas murmurações. Tá? É provável que este relato obedeça a antigas lendas de religiosidade popular, atribuídas a seus antepassados no deserto, tá? É muito bom a gente saber disso. A serpente levantada no poste e que cura as pessoas picadas por serpentes venenosas, apenas ao olharem para ela, para o evangelista João, lá no Novo Testamento, para João, esta serpente de bronze é uma prefiguração de Cristo levantado na cruz, que salva a humanidade. Então, para João, lá no Novo Testamento, ao escrever o seu evangelho, ele olha para este texto
e ele vê neste texto da serpente levantada num poste, que todos aqueles que eram picados por cobras venenosas olhassem para ela, eram curados. João vê uma prefiguração do Cristo levantado na cruz, que salva também toda a humanidade. Você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 28, capítulo 12, versículo 32. Ok? Muito bem, caminhando para dentro do capítulo 21 que nós estamos estudando, nós vamos ver agora dos versículos do 13 ao 35, né? As diversas etapas e vitórias do povo. Já às portas da terra prometida, Israel aprendeu que, se quiser manter sua unidade e sua identidade como povo, não pode desprezar o Senhor. Não pode desprezar o Senhor, tá? Só com sua ajuda pode continuar caminhando pelo deserto e só com sua assistência pode derrotar os inimigos que se levantam contra a sua caminhada. E isso não é diferente para nós. Se nós queremos conservar a nossa identidade de povo de Deus, de homens e mulheres de fé, nós não podemos também, como este povo, né, desprezar Deus. Não podemos viver como se Deus não existisse. E além do mais, temos que entender que durante a nossa caminhada temos os percalços do caminho, temos as dificuldades, temos os problemas. Então, como povo do deserto, como povo da Bíblia, nós também temos que entender que é só com a ajuda de Deus que se pode continuar caminhando pelo deserto, pelos desertos da vida, né? Que não, muitas vezes para nós não é um deserto em questão geográfica, mas muitas vezes é um deserto existencial, é um deserto que passamos dentro de cada um de nós, né? E é só com a assistência de Deus que se pode derrotar os inimigos que se levantam contra esta caminhada. Não tem outro jeito. Para o homem e a mulher de fé não tem outra maneira. Então não se pode desprezar Deus e nem desprezar a sua ajuda. É o que esse texto, é o que este capítulo 21 nos fala, nos mostra dentro deste contexto todo, desta etapa do povo eleito no deserto. Ok? Continuando aqui. Ficam consignadas as vitórias de Israel contra povos hostis, contra povos que querem aniquilá-los, tá? Como os amorreus e os habitantes de Baçã, até se transformarem em motivo de recordação perpétua. Essas vitórias serão sempre recordadas pelo povo eleito. Uma delas está no Salmo 135, que menciona particularmente esses triunfos de Israel, mas sempre com as ações assistidas pelo próprio Deus. Então o povo acredita que suas vitórias só foram possíveis graças à assistência divina. Sem Deus, eles não teriam conseguido. Ora, recordemos que o povo de Israel era o menor dos povos daquela época. Se os outros povos tinham grandes guerreiros, grandes pessoas hábeis para as conquistas, para a guerra, Israel não. Israel era um pequeno povo, né? E nesta fé no Deus único,
no Deus que caminha com eles, no Deus que acampa com eles no deserto, que mora com eles no deserto, eles se tornam um povo forte, um povo capaz de enfrentar povos maior do que eles, com estruturas melhores do que a deles. Tudo isso pela fé no Deus único, ok? Então é o que este capítulo 21 nos oferece como mensagem, nos mostra como mensagem. Você pode reler depois novamente, você pode pensar os versículos que mais te chamou a atenção e acompanhar o estudo, mais uma vez, deste capítulo 21, né, que nos ensina que sem Deus a nossa caminhada é só fracasso. Não há conquistas sem que Deus esteja nos assistindo constantemente. Ok? Espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 21 e assim nós vamos caminhando e nós vamos ver depois, ao longo do estudo, que vai do capítulo 22 ao capítulo 36, né? O povo nas estepes de Moabe e também as famosas profecias de Balaão, tá? Tudo isso no próximo capítulo, capítulo 22 do livro dos Números. Espero vocês. Temos no final de semana a nossa meditação, né? Um momento espiritual que nós fazemos para refletirmos, para ajudar na nossa vida de fé, na nossa caminhada de povo de Deus. Um abraço a todos e até o próximo encontro.